Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar para vocês como é que a gente pode iniciar o nosso servidor MySQL que vem presente dentro do XAMPP. O XAMPP ele é um pacote onde ele vem o Apache, o PHP e o MySQL, então a gente vai inicializar o serviço MySQL e vamos ver também como é que a gente pode gerenciar esse banco de dados utilizando duas ferramentas, utilizando o PHPMyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados web, onde a gente pode administrar o MySQL via web, via navegador. E vamos ver também o RaidSQL, que é um software gratuito, onde ele pode ser baixado para o nosso computador, instalar, e eu posso, a partir do RAID, administrar diversos bancos de dados. Então, o primeiro passo é abrir o nosso XAMPP, Então, eu tenho aqui o XAMPP Painel de Controle, que é o painel de administração do XAMPP. Eu preciso iniciar esses dois servidores, o Apache e o MySQL. Então, onde tem Start, eu vou clicar em Start para inicializar o Apache. E onde tem MySQL, eu vou clicar em Start para startar o MySQL. Com isso, eu estou iniciando o servidor MySQL para iniciar o banco de dados e estou iniciando também o servidor Apache. Por quê? Para usar o PHPMyAdmin, como ele depende de um servidor web instalado, eu preciso aqui inicializar esse Apache. Feito isso, para administrar o MySQL, eu posso vir aqui no Admin, onde vai ser carregado o nosso painel administrativo do PHPMyAdmin, onde eu vou administrar uma base de dados. Aqui do lado fica as bases que já estão criadas nesse servidor de banco de dados. Aqui na parte superior eu tenho um menu com várias funções que podem ser aplicadas a uma base. Aqui em destaque é a guia SQL, que é onde a gente escreve a codificação dos nossos scripts. Aqui na lateral, algumas configurações relacionadas ao nosso servidor. Então, o primeiro passo, eu vou vir aqui na guia SQL, onde eu tenho um prompt onde eu posso escrever os meus comandos. Eu vou criar uma base de dados qualquer. Então, create database. E vou dar um nome a essa base de dados. Eu vou chamar ela de tutorial. E vou clicar, então, em executar. Quando eu fizer isso, vai ser criado no meu MySQL da máquina local uma base chamada tutorial. Observem aqui em destaque. Se eu quiser escrever algum comando relacionado a essa base tutorial, como, por exemplo, criar uma tabela, eu posso vir aqui em tutorial. Então, selecionei a base tutorial, vou abrir aqui SQL, e eu posso escrever comandos que envolvem a definição de dados, como create table para criar tabelas, como eu posso também utilizar os comandos de manipulação. Eu posso fazer um select, um insert, um update, um delete e uma das tabelas relacionadas a tutorial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um código para criar uma tabela. Então, create table e vou chamar de tabela 1. Vou colocar aqui um ID, que vai ser um inteiro, e ele vai ser chave primária, então vai ser um primary key. E vou colocar aqui um valor, que vai ser um float. Pronto. O comando está criado, eu posso então vir aqui em executar. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar a tabela 1 dentro de tutorial. Observe aqui, tabela 1, com suas respectivas colunas dentro de tutorial. Então, o processo é bem simples. Iniciar o XAMPP, startar o MySQL e o Apache para que o PHPMyAdmin possa funcionar. E, a partir daí, eu posso escrever comandos. A segunda forma de fazer isso, pessoal, é utilizar um software externo, um software à parte, que nesse caso é o RaidSQL, essa ferramenta, onde a gente pode pesquisar no Google, download RaidSQL, que a gente vai encontrar facilmente o link para download. O processo de instalação é muito simples, como todo programa Windows, é próximo até o final. Então, uma vez instalado, eu vou abrir o RAID. Na primeira vez que a gente vai acessar uma base de dados, eu tenho que criar uma conexão. Essa conexão a gente cria uma única vez, onde eu vou especificar os parâmetros necessários para conectar aquela base de dados. Então, aqui eu tenho as seções, as bases que já estão configuradas no RAID, tanto para banco de dados local no meu computador, quanto banco de dados remotos. Então, eu posso escolher uma dessas bases e clicar em abrir, mas não é meu caso, eu tenho que criar uma primeiro. Então, eu vou vir aqui em nova. Aqui do lado aparece, pessoal, uma guia onde eu posso preencher alguns campos. No caso aqui, eu vou deixar MariaDB. O servidor, como é local, eu posso manter esse endereço, MariaDB ou MySQL. Usuário root. Como o MySQL que vem no XAMPP não tem senha, então vai deixar aqui como sem senha mesmo. Feito isso, eu vou vir aqui agora
e renomear. Eu vou chamar isso aqui de conexão MySQL local. Está criado. E eu vou aqui agora, ó, abrir. Pronto. Eu tenho acesso da mesma forma que eu tive no PHP MyAdmin, as bases que foram criadas. Observe o tutorial que está aqui, as bases aqui do lado. Para acessar uma base específica, eu posso clicar aqui em tutorial, ó, por exemplo, e posso vir em consulta. Então, os comandos que eu vier escrever aqui vai ser aplicado aqui em tutorial. Se eu chegar e colocar um create table tabela 2, vou colocar aqui id tabela 2 inteiro primary key. Primary key. Vou agora executar. Então, selecionei. Onde tem esse play aqui, eu posso vir aqui em executar consulta atual, executar seleção, executar. Vou clicar em executar seleção. Vou atualizar aqui minha base de dados. Atualizei. Então, eu posso ver agora a tabela 1 e tabela 2. Então, nesse vídeo, eu mostrei de forma simples, de forma rápida, como que a gente pode iniciar o servidor de banco de dados e gerenciar ele, utilizando tanto o PHP MyAdmin, que é um sistema gerenciador via web, quanto o RaidSQL, que é um gerenciador instalável aqui para Windows. Por hoje é só, nos encontramos aí em próximos vídeos tutoriais.